Estamos de volta com o nosso Almanaque Católico, agora nossa roda de conversa falando sobre o Dia Mundial da Terra. Eu deixei uma pergunta, Dom José Eunilton, o tema ele rende, né, falando aqui com o Gerson, com o senhor, sobre a questão das mudanças climáticas, né? O senhor está na prelazia de Itacoatiara, no coração aí do estado do Amazonas, e com certeza deve compartilhar dos anseios, das histórias desse povo que está aí há mais tempo. O povo da Amazônia, né, os povos amazônicos já sentem as mudanças climáticas, elas já podem ser sentidas. Há quem, por exemplo, compare o passado com o presente nessa questão das têmporas de chuva, de seca, de cheia. O senhor pode falar melhor, porque o senhor está aí no coração da Amazônia, o senhor pode partilhar isso com a gente, por favor. Certo, Padre Everton. Eu estou aqui, vou fazer 5 anos que eu cheguei aqui em Itacoatiara, mas já deu para a gente aprender um pouquinho dessa realidade. E o que eu tenho escutado muito aqui nos 2 últimos anos é exatamente isso que você está fazendo na pergunta, né? Ou seja, essa mudança nesse quadro aqui da nossa região. Por exemplo, a quentura, né, que é fruto da mudança climática, né, assim, tem crescido muito, né, as pessoas falam disso com frequência, que a gente está tendo cada ano uma temperatura mais alta, né, do que as anteriores. Consequentemente, havido uma maior quantidade de chuva, né, na região também, por causa da evaporação, né? A quentura faz os rios evaporarem, que formam as nuvens, que vem a chuva. Então, a chuva aqui tem aumentado de alguma maneira aqui na nossa região. Isso faz com que os rios, né, subam tenham mais volume de água, o que ocasiona algumas enchentes, como foi a do ano passado, né? De maio, junho de 2021, e que já está começando a sinalizar, inclusive até antecipando para esse ano, né? Todo mundo aqui está dizendo que a enchente desse ano vai ser maior do que a que foi o ano passado. Isso é um sinal realmente de que a natureza está desequilibrada. E sem contar com a poluição dos rios. Você falava aí do episódio lá do Rio Madeira, né? Mas é uma realidade de toda a nossa região aqui, da Amazônia brasileira, que tem uma abundância de rios. Esses rios são muito prejudicados, realmente, com o mercúrio, tanto das mineradoras quanto do chamado garimpo ilegal. Recentemente, nós tivemos aqui na região uma crise da chamada a doença da urina preta, né? Não sei se vocês ouviram falar, né, dessa questão. O que é a doença da urina preta? Uns afirmam que é o peixe que come um fruto de uma árvore que tem uma determinada substância que gera a doença. Mas a maioria dos que estão hoje estudando o caso estão afirmando que o peixe, sim, é o que ocasiona essa doença, mas é que o peixe está contaminado com o mercúrio, né, que é jogado nos rios, e, consequentemente, a gente come o peixe contaminado com isso e acaba sendo atingido pela doença. Então, as mudanças climáticas afetam diretamente a nós que estamos aqui na Amazônia. Aí o desmatamento, as queimadas, tudo isso contribui para essa desregulação, esse desequilíbrio da nossa natureza. Portanto, cuidar da terra, da mãe terra, cuidar, no nosso caso aqui, do bioma Amazônia, cuidar das florestas e cuidar dos rios, lagos e igarapés, é uma missão de pessoas humanas que querem a vida e também de todos nós que cremos em Deus e dos que cremos em Jesus Cristo. É um compromisso com a vida. Perfeito. Gerson, quando, por exemplo, a gente observa, eu falava do desafio de dar a conhecer conflitos, situações que a Terra vai sofrendo, né? A gente não precisa, por exemplo, ter a mudança climática acontecendo para saber que isso vai ser ruim para o futuro que nós vamos deixar para os filhos dos nossos filhos, para as próximas gerações que virão depois das nossas, né? É preciso se perguntar, né, que tipo de terra que a gente quer deixar.
Você falou aí da mudança desses desertos, desses bolsões de água, tudo isso que a gente observa. Como é que a gente entende que este ou aquele país, ao dizer não, por exemplo, a um acordo, a uma meta, por exemplo, de redução de emissão de gás carbônico para este ou aquele país? Porque sempre é mais difícil para os mais ricos, Estados Unidos, China, Rússia, assinarem, ratificarem esse tipo de acordo, e os mais pobres acabam tendo que pagar essa conta, e por mais que eles venham a bater as metas aí de redução, se os grandes não aderirem, pouco ou quase nada adianta. Você sabe como fica, Padre Wellington, tem amigos da TV. Os ricos não querem diminuir sua riqueza e os pobres não querem diminuir a sua chance de alcançar alguma riqueza. Então fica assim, o Brasil, inclusive esse debate já vem de algum tempo, agora aumentou. O Brasil diz, mas eu não desmatei nada, vocês desmataram tudo, enriqueceram, agora na minha vez não querem me deixar desmatar. Como se só desmatar e poluir fosse gerador de riqueza. E aí esse debate, assim, dessa forma, eles fazem de forma aberta, inclusive lá mesmo na ONU. E a gente fica, nós ambientalistas, num desespero tremendo, porque quem é pobre mesmo, as pessoas pobres, porque nos países pobres tem ricos e pobres. E os pobres, os mais pobres, são quem mais sofre os problemas. Então, quando tem enchente, são os pobres que sofrem. Quando tem seca, são os pobres que sofrem. Quem tem dinheiro, compra água mineral ou pega um jatinho, vai para Miami e vai, sei lá, vai para qualquer outro lugar. Abandona, sai, pega o capital dele, pega o dinheiro, coloca em outra coisa, né? Agora, nós que somos pobres, nós que estamos aqui convivendo com esse local e não somos daqui, não temos como sair daqui, simplesmente, a gente vai conviver com esses problemas ambientais. E aí, por isso que eu digo que é uma encruzilhada da humanidade, em relação ao modo de produção, em relação à nossa forma de relação com o planeta. A gente dizia, a gente tem essa dificuldade de levar, de organizar esses vários locais, principalmente esses mais pobres, né? Esses mais distantes. A gente falava aqui no intervalo, até pedindo desculpa para trazer um assunto do intervalo. Não, eu acho interessante isso, porque até se a gente observar diante dessa realidade, o maior desafio é conscientizar as populações de que esse cuidado, penso eu, ele é parte de todos nós, né? Não é só, por exemplo, dos chefes das nações, né? De quem é ministro ou ministra do meio ambiente, de quem está responsável por esta ou por aquela implantação de política pública, mas a gente tem que começar com o pequeno meio ambiente. Aí eu queria que o Dom José Eunilton pudesse falar sobre como a Comissão Pastoral da Terra tem sensibilizado os cristãos e cristãs para com esse cuidado, principalmente nesse tempo oportuno, com o magistério do Papa Francisco tão conectado aí com o cuidado com a casa comum. Exato, Padre Wellington. A CPT, a Comissão Pastoral da Terra, ela nasceu em 1975, portanto vai fazer 50 anos em breve. Nasceu a partir de uma reflexão dos bispos da Amazônia, naquela época em que o governo militar, né, no governo dos anos 64 e 85, fez um estímulo para que pessoas das outras regiões do Brasil, especialmente do sul, sudeste, fossem para o norte, fossem para a Amazônia. E, de fato, houve uma ida muito grande de pessoas de todas as regiões aqui do sul e do sudeste para lá, para a região, a chamada Amazônia brasileira. Essa ida, né, das pessoas daqui do sul e do sudeste para o norte, para a Amazônia, ocasionou muitos problemas. Inclusive, assim, essas pessoas foram ocupar a terra de algum jeito, foram ficar em algum pedaço de terra. E, para isso, tiveram que fazer confronto com os povos indígenas, com pequenos agricultores que já estavam lá, né, que eram daquela região. E aí começou a acontecer conflitos de terra. Aí os bispos da Amazônia, num encontro que vamos comemorar 50 anos agora, que aconteceu em Santarém, no Pará, em 1972, disse, olha, nós precisamos, na evangelização, criar uma atividade que ajude as pessoas a se protegerem contra
esse avanço, né, de gente que vem de fora para ocupar a Amazônia, prejudicando os que já são daqui, atrapalhando os povos indígenas e atrapalhando quem já vive aqui da terra. E a SBT nasceu assim, para dar esse apoio a quem quer ficar na terra e que consegue, né, muito bem trabalhar a terra sem destruir a terra, sem prejudicar a terra, sem precisar derrubar a floresta nem sujar as águas. Isso é provado e comprovado, né, que é possível fazer, sim, né, um desenvolvimento, mas que não seja assim um desenvolvimento que venha diria, destruir o meio ambiente. Portanto, a CPT, no seu trabalho, com seus grupos de base em todas as regiões do Brasil, tem feito bravamente esse trabalho, né, de cuidar para que, de fato, a terra seja utilizada de uma maneira que não traga prejuízo para a própria terra, para a mãe terra, e também não traga prejuízo para quem na terra já vive, para quem na terra trabalha e para quem deve ficar na terra, como é o caso dos povos indígenas, né, dos ribeirinhos, dos seringueiros, dos pequenos agricultores, dos que vivem da terra sem matar a terra. É né? verdade. Então, acho que a nossa comissão ela tem um trabalho muito grande de estar nesse apoio de base. A gente não substitui, mas está perto, está junto, tenta ajudar na organização dos trabalhadores, dos que vivem da terra. Aqui no Centro-Oeste a gente vê a atuação e é louvável a presença dos agentes da pastoral, né, da Comissão Pastoral da Terra, no apoio principalmente ao pequeno trabalhador, aquele que quer a terra para poder trabalhá-la dentro da sua possibilidade e também gerando subsistência dentro das cooperativas. Nós temos um exemplo muito bonito aqui na Diocese de Goiás, com um legado belíssimo deixado por Dom Tomás Balduino, nas regiões aqui também do interior do nosso estado e principalmente ali na região da Prelazia de São Félix, do Araguaia, que faz divisa aqui com a gente também. Mas, Gerson, eu queria que a gente pudesse olhar para frente com esperança, porque o cristão, a cristã tem que ser homem e mulher de esperança. Se a gente for considerar a desmobilização atual que o governo fez diante dos organismos de fiscalização e até mesmo de vigilância dos ataques à terra, por assim dizer, no nosso país, a gente desanima, né? Como diz o interior, deita com as cargas. No entanto, qual que é a perspectiva para o futuro do cuidado do meio ambiente no nosso país? E aí eu digo não somente do ponto de vista de governo, eu digo do ponto de vista das populações. Nós temos pessoas mais conscientes, nós temos pessoas mais com acesso a maior quantidade de informação e que têm uma capacidade de maior mobilização do que no passado. Então eu olho para frente, para o futuro, né, sem olhar muito para essa realidade atual, desse momento de governo que a gente tem, mas para o futuro. Como é que a gente pode esperar esse cuidado com a terra? A gente precisa sonhar, né? Um futuro melhor. A gente falava que, assim, esses locais mais distantes, essas como, por exemplo, na Amazônia, lá onde está o Dom José Ionilton, onde a CPT monitora os conflitos, eles fizeram aqui um relatório que anualmente fazem, que é importantíssimo para o Brasil e para entendermos nossa situação dos conflitos no campo, e foi lançado recentemente. E eu acho que a Igreja Católica é quem faz melhor, e você sabe, eu acho que a Igreja Católica está na vanguarda desse processo. É ela quem mais chega nesses lugares, é ela quem está mais próxima dos indígenas. Além da Igreja, quem deveria estar seria o governo federal. Ele já esteve mais perto, agora está cada vez mais distante. E quem faz melhor essa reflexão que você está dizendo também é mesmo o Papa Francisco, quando ele fala que as pessoas precisam fazer uma conversão pessoal. Então, repensar seus valores, repensar a forma de lidar com os outros, com a vida e com a natureza. Não é? Hoje a gente tem muita gente achando que armas são solução para garantir alguma liberdade que esteja pretensamente ameaçada, sendo que não está. Isso é gente querendo te manipular para fazer por politicagem, para construir projetos pessoais, políticos e absurdos, inclusive,
quando tudo isso que a gente falou aqui, tudo que o Papa Francisco, inclusive, nos ajuda a iluminar, vai na direção de buscar uma nova forma de convivência com essa casa comum, uma convivência que ele chama de casa comum, a gente pode chamar de Mãe Terra, ele também chama de Mãe Terra em algum momento, e ele fala também no Sínodo da Amazônia em garantia de direitos da natureza. Então, você vê como a Igreja Católica está na vanguarda desses debates e dessas reflexões. Eu acho que a gente precisa estudar cada vez mais, entender melhor como funcionam essas coisas, isso cada um deve fazer de casa. Perfeito. E buscar essa conversão pessoal. A gente precisa nos relacionar melhor, tanto conosco quanto com o mundo, com a Mãe Terra, com a natureza e com a nossa casa comum. E tudo começa da base, né? Desde já, muito obrigado, Gerson. Obrigado também, Dom José Eunilton, senhor que já é quase sócio aqui do programa, né? Muito obrigado. Você me dá um minuto? Claro, por favor. Sim. Como é que chama? O Gerson falou aí, né? De fato, nós lançamos essa semana, né? O caderno Conflitos no Campo, Brasil 2021, a CPT. Então, assim, vocês podem acessar na página da CPT, na internet, os dados, e os dados são bastante preocupantes. Assim, por exemplo, foram 1.242 conflitos de terra no Brasil ano passado, 35 mortes por causa desses conflitos e 670 mil pessoas envolvidas nesses conflitos. E 2.035 pessoas foram encontradas em trabalho escravo e que foram libertadas. Então, assim, é uma realidade dura, né, muito difícil, que nós, inclusive, como CPT, fazemos, como disse aí o Gerson, um trabalho de visualização, de tornar à luz do dia esses dados que às vezes ficam escondidos e ninguém divulga. Dom José... Portanto, obrigado por esse espaço. E o Papa Francisco tem sido, de fato, a grande luz nos chamando para um trabalho de cuidado com a Mãe Terra, com a natureza, e nós precisamos cuidar disso com todo carinho. Dom José Eunilton, eu quero sugerir para a nossa produção, assim que for possível, e também combinando com a agenda do senhor, para a gente poder trazer, então, as informações da publicação da Comissão Pastoral da Terra, dos conflitos no campo, para a gente poder trabalhar um pouco mais, aprofundar na discussão, trazer isso para as pessoas, para dar também esse conhecimento àqueles telespectadores que estão nos acompanhando aqui na programação da TV Pai Eterno. Será uma alegria voltar aqui e falar novamente desses dados do caderno Conflitos no Campo. Tá certo. Muito obrigado a vocês. Forte abraço.